Ó, junho é o mês do teste do pezinho e a gente vai falar mais sobre ele agora. É super importante porque é capaz de detectar até 50 doenças raras, só que tem que ser feito ali nos primeiros dias de vida. Quem é pai, quem é mãe, sabe que isso é importante. E aí o que me surpreendeu quando eu vi essa notícia é que tem uma lei de 2021 que oferece um teste do pezinho mais amplo. Existe o básico e existe o amplo. E aí eu fiquei impressionado porque muitas regiões do país ainda só oferecem aquele que é básico. E para explicar melhor esse assunto, nós convidamos a Gisele Yuri Hayaxi, que é coordenadora do Laboratório do Serviço de Referência em Triagem Neonatal do Instituto Jô Clemente. Oi, Gisele, boa noite para você e bem-vinda à CBN. Boa noite, Fernando, tudo bem? Tudo bem, obrigado por atender a nossa entrevista, aceitar o nosso convite. Primeiramente, vamos explicar para o nosso ouvinte aqui o que é e a importância do teste do pezinho. Tá bom, vamos lá. O teste do pezinho, ele é um exame de triagem, é um exame simples que é feito através da coleta de gotinhas de sangue do calcanhar do bebê, tá? Essas gotinhas de sangue, quando são realizadas, um exame alterado, que nós consideramos como suspeito, não quer dizer que o bebê tenha doença, Uhum. tá? É importante reforçar isso, por quê? Porque exames confirmatórios, eles são necessários, tá? Para que você possa ter o diagnóstico o mais claro possível. Então, quando você tem um resultado suspeito, nós convocamos esse bebê para realizar exames confirmatórios. Se esses exames não estiverem alterados, eles são encaminhados para os especialistas específico da doença. Tá? Por que ele é importante? Porque nós conseguimos diagnosticar, fazendo todo esse fluxo de forma precoce. Ou seja, antes dos sinais e os sintomas aparecerem no bebê, você consegue introduzir o tratamento. E quando você introduz o tratamento, você pode evitar sequelas. As sequelas podem ser desde deficiência intelectual, um atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, doenças pulmonares, perda de sal que pode levar a óbito e outras doenças imunológicas, motoras, entre outras. Bom, e como eu disse no começo, existem dois tipos. Existe a versão básica e existe o ampliado. Quais as diferenças? Isso mesmo. A versão básica, hoje, no estado de São Paulo, são detectar 6 tipos de doença. Essa lei que você mencionou, que de 2021, tem sim uma ampliação para todo o Uhum. território nacional em 5 fases. E de forma, são etapas, tá? Não vão ser todas ao mesmo tempo. Hoje em São Paulo nós estamos com 6 doenças. A segunda etapa, que é da toxoplasmose, a introdução da primeira etapa da toxoplasmose, já foi autorizada pelo governo federal, porém aqui no estado de São Paulo nós estamos ainda em estudo, porque estamos na fase de medicações. A medicação de um adulto, no caso para toxoplasmose, não pode ser a mesma dose para um recém-nascido. Então é importante, porque muitos perguntam, né, mas por que uma lei desde 2001, 2021 não foi implantada para o resto do estado ou mesmo do país? Então, é importante ressaltar que o teste do pezinho, a triagem neonatal para o teste do pezinho, ele não é só o exame. Ele precisa ter todo o fluxo, toda a linha de cuidado do bebê. Desde uma coleta bem feita, para isso existem os treinamentos, o transporte dela é importante, a triagem dele no laboratório, os exames confirmatórios, o encaminhamento para o especialista, os medicamentos, tá? E, consequentemente, o monitoramento para o resto da vida. E não é fácil você montar toda uma logística disso, não depende só do município, ele depende do federal, estadual e municipal. Todos eles têm que trabalhar em conjunto, porque os encaminhamentos normalmente são realizados para centros de referência especializados do Estado, municípios também têm, mas existe o que eles chamam de PCDT, que é Protocolo de Diretrizes Clínicas, que é como vai ser realizado esse tratamento, tá? Esse tratamento, para que você tenha acesso aos medicamentos, tem que existir esse PCDT, que é esse protocolo clínico. E esse protocolo ele está em desenvolvimento. Nem todas as doenças ainda possuem esse PCDT. Então, enquanto eles não tiverem todos prontos, você tem que ter isso para poder garantir o acesso ao medicamento. Então, não é tão fácil assim e tão Agora rápido. entendi. É, porque assim, mesmo a gente não tendo, em algumas regiões, o teste ampliado, só tendo a versão básica, a dificuldade está lá na frente, né? Não é tão simples Está lá na assim. frente. É que muitos acreditam que ampliar o teste do pezinho é só fazer o exame. Eu não posso só fazer É. o exame. Por exemplo, ali no Instituto Jô Clemente, nós somos um serviço de referência em triagem natal credenciada pelo Ministério. E Hum. você tem um programa nacional de triagem natal. E nesse programa tem várias etapas, né? Desde o que eu mencionei para você, um treinamento de coleta, como que você realiza. Eu tenho a busca, que a gente chama de busca ativa desses bebês que têm um resultado suspeito, o encaminhamento, a medicação. Então, isso é uma linha de cuidado. Ela não pode ser só simplesmente fazer o teste. Então, por isso que existe a dificuldade, tem que estar todo amarrado, às vezes com o centro de referência municipal, um centro de referência estadual. Então, ele atinge as três áreas, vamos dizer assim, né? Federal, As três estadual esferas. e É. municipal, as três Mas, esferas. Gisele, você citou o exemplo de São Paulo. Você tem muito conhecimento sobre o que está acontecendo em São Paulo. Tem informações sobre realidades fora do Sudeste, dificuldades que a gente encontra no Brasil?
Olha, o Brasil ele é imenso. Então, as dificuldades que eu tenho no estado de São Paulo, eu não vou ter no norte, pode ser outra no nordeste, pode ser outra no sudeste, outra no sul. Hum. Então, os estados eles não vão ampliar todos ao mesmo tempo. Você precisa ter todo o trabalho, o fluxo dessa linha de cuidado para que você possa mudar de uma fase, mesmo sendo etapas, as fases não vão ser Uhum. todas, mas ela tem que ser feita de forma gradativa. E, Fernando, responsável. Tá? É o mais importante, porque se você não tiver a linha do cuidado do começo ao final, não faz sentido você fazer uma ampliação. Então, essa ampliação ela tem que ser feita de forma responsável. Nós estamos trabalhando assim incansavelmente para a implantação no estado de São Paulo, em parceria com o município, com o estado e com o federal também. Mas essa linha de cuidado é que é onde demora um pouco mais. Você sabe que as coisas são burocráticas, Eu imagino, claro. principalmente administrativas. Mas, no município de São Paulo, desde 2019, uma lei em 2019, que nós iniciamos para ter toda a estrutura em 2020. Toda criança nascida em maternidades públicas no município de São Paulo já tem direito a esses testes ampliados, que pode chegar até mais de 50 doenças. Isso é uma Perfeito. vitória, Uhum. é um orgulho para a gente aqui no município. Uhum. Não, não entendo, entendo. Não, eu fico pensando quem não tem o Instituto João Clemente por perto, a dificuldade que tem, né? A dificuldade isso daí é uma coisa bastante complicada, porque é o que eu mencionei para você quando você fala a nível de Brasil. Talvez no norte, ou no nordeste, ou no centro-oeste, ou no sul, eles têm dificuldades diferentes da nossa. Né? É. Então, eu acho que cada estado é um estado, mas estão todos trabalhando para essa ampliação. Pode até ser de formiguinha, né? Aquele trabalho de Uhum. formiguinha, mas para que ele seja feito de uma forma responsável. Por isso que está havendo essa demora na ampliação em todo o território nacional. A senhora citou algumas doenças que podem ser detectadas de forma precoce, por meio do teste do pezinho. Pode citar Isso. outras, só para a gente esclarecer um pouquinho mais o quanto é importante? Outras, você está falando, Outras mesmo sendo doenças? outras doenças, por É. exemplo, no Hum. teste básico, você tem doenças que, exemplo, que hipotireoidismo congênito pode dar uma deficiência intelectual, tá? Você Uhum. pode ter, por exemplo, uma doença que foi numa das últimas que deu entrada no pacote, né, do Ministério, foi a hiperplasia adrenal congênita. Ele é um exame que, se não detectado nos primeiros dias de vida, ele pode levar, por exemplo, a desidratação grave. Se uma desidratação, por exemplo, num adulto já é complicado, você imagina um recém-nascido. Então, isso você pode até evitar um óbito do bebê se esse diagnóstico foi feito precocemente. Uma mensagem para os pais que podem ter alguma dúvida com relação ao teste do pezinho, qual é? Para os pais, primeiramente, é um exame de triagem. Tá? E um exame de triagem, um resultado alterado não quer dizer que seu bebê tenha doença. Ele vai ser convocado pelo setor nosso de busca ativa, que é o nosso coração do Instituto, porque a importância deles é entrar em contato com a família, explicar para a família, sensibilizar a família da importância do retorno para fazer novos exames. E muitas vezes, Fernanda, a mãe fala assim, mas meu bebê não tem nada. E aí É. nós temos que explicar para eles. Não tem, porque nós conseguimos diagnosticar, né, na triagem, mas eu preciso que ele retorne até o Instituto para que seja realizado exames confirmatórios. Então, eu acho que o teste do pezinho é de extrema importância. Eu costumo dizer que aquelas gotinhas de sangue, elas podem salvar vidas. Perfeitamente. Gisele, muitíssimo obrigado pelos esclarecimentos aqui na CBN. Uma boa noite, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Fernando. Obrigada. Muito obrigado, Gisele Yuri Hayaxi, coordenadora do laboratório do Serviço de Referência em Triagem Neonatal do Instituto Jô Clemente, falando com a gente sobre a importância do teste do pezinho e principalmente sobre a ampliação de diversas etapas pós-coleta. É essa a dificuldade que a gente tem que vencer a partir de agora e nós estamos justamente no mês do teste do pezinho, por isso que é importante essa discussão, não só agora, né, no ano todo.